Boa noite, sejam muito bem-vindos. Mais um dia do nosso estudo bíblico, mais um dia onde a gente se reúne aqui para comentar e falar um pouquinho, estudar um pouquinho da Palavra de Deus. Chegamos ao 24º dia dos nossos estudos, 365 dias com Deus, descomplicando a leitura bíblica. Nosso propósito aqui é trazer revelação, trazer discernimento, estudar a palavra de Deus que é viva, que se renova, a palavra que a cada vez mais vem falando aos nossos corações. Chegamos ontem ao capítulo 20, até o capítulo 24 do livro de Êxodo. Nós vimos o quanto Deus tem feito por esse povo. Deus tem muito mais do que libertado. Deus tem feito grandes coisas a esse povo. Deus estabeleceu leis, Deus estabeleceu princípios. Deus está ali liberando suas promessas. Deus tem ali instituído um povo coeso com leis. E agora Deus também vai liberar algo novo. Deus ele confirma a aliança com esse povo. Um povo que por muitas vezes demonstrou ingratidão, demonstrou um comportamento muito ruim referente ao que Deus tinha feito por eles. E agora nós vamos ver aqui Deus dando uma ordem a Moisés. Então nós vamos entrar em 4 capítulos no dia de hoje. Nós vamos de Êxodo 25 até o capítulo 28. Então, sem mais enrolações, sem mais delongas, eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vem sobre nós, vem sobre esse lugar, Pai, vem sobre o nosso entendimento. Nós te convidamos a presidir, Senhor, esse momento de leitura da Tua Palavra. Nós te convidamos, Senhor, a vir e trazer o Teu sobrenatural sobre nossas vidas, sobre nossas casas, Pai. Vem com o Teu poder, vem com a Tua glória, Pai. O entendimento dos céus venha sobre nós em nome de Jesus, Pai. Vem trazendo transformação. Eu peço a Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos confortar, venha nos presidir, venha nos confrontar. Venha trazer, Senhor, revelação, venha trazer aquilo que, Pai, não nos pertence, aquilo que não faz parte do nosso natural. Vem com o Teu sobrenatural sobre nós, derrama, Pai, e restabelece, assim como o Senhor fez com aquele povo, Pai. Faça conosco, Senhor. Nós somos o Teu povo, nós somos aqueles a qual se entregam a Ti. Nós queremos mais revelações a Teu respeito, nós queremos mais da Tua palavra, nós queremos mais, Pai, revelações daquilo que o Senhor tem para fazer em nosso meio, em nome de Jesus. Eu te peço e te convido a presidir e nos conduzir, Senhor, e nos conduzir em entendimento, conhecimento e sabedoria. Vocês são bem-vindos aqui. Faça o diferencial em nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, faça algo novo, faça algo diferente em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Então vamos nessa, vamos embarcar na palavra. Hoje nós temos 4 capítulos aqui. Hoje nós temos bastante conteúdo da palavra, nós temos muita coisa a ver o que Deus tem feito. Nós chegamos ao capítulo 25 do livro de Êxodo. Nós vamos falar aqui a respeito do que Deus está pedindo. Deus pede para que Moisés, então, Deus dá instruções para que ele construa um tabernáculo, para que ele construa um lugar onde ele possa habitar fisicamente, onde ele possa estar ali derramado, onde ele possa ter visitações ao povo. Nós vamos falar aqui, então, no capítulo 25, acerca de ofertas para o tabernáculo. Ele vai falar acerca da Arca da Aliança, acerca do tabernáculo. Um breve resumo desse capítulo aqui, 25, nós vamos ter instruções, nós vamos ter o início aqui das instruções, do relato sobre as ordens que Deus vai dando a Moisés, as ordens que Deus vai trazendo para que esse edifício, para que essa construção aconteça. Nós vamos ver aqui um relato muito interessante, acerca até que envolve engenharia, arquitetura. Nós vamos ver a riqueza de detalhes que Deus estabelece para que seja construído o seu tabernáculo. Nós vamos ver aqui
a respeito de uma coleta desse povo, de como esse povo deveria honrar e financiar essa construção. Vale lembrar que Deus tem os abençoado. Deus permitiu que esse povo que era escravo saísse do Egito numa condição de honra. Eles não tinham essas propriedades, eles não tinham essas condições, mas baseado no que Deus fez, eles saíram como pessoas prósperas, eles já saíram como uma nação próspera. Então eles vão financiar a construção disso. Nós vamos falar a respeito da arca, nós vamos falar a respeito da mesa dos pães asmos, e nós vamos falar acerca do candelabro também. Olha só como começa dizendo, versículo 1 e 2 vai dizer o seguinte: que me tragam voluntariamente. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta, recebam de todo aquele cujo coração compelir a dar. Deus não precisa de presentes do seu povo. Deus, eles o recebe como parte de uma verdadeira adoração. Você chega ao Senhor e entrega aquilo que realmente o seu coração tem prazer, aquilo que por algum motivo faz com que você se alegre, se motive em entregar ao Senhor. Esse é o princípio aqui. Deus não precisaria, mas Ele escolhe fazer com que nós tenhamos parte nisso tudo, em que nós temos prazer em participar dessa obra. Então, ele traz aqui esse conceito, que tragam voluntariamente, de acordo com o seu coração. Isso aqui mostra que ele almejava presentes que fossem dados de maneira livre, de maneira de bom grado, não sobre uma condição, não sobre uma troca. Deus jamais trabalhou com trocas. Deus ele nos permite participar de algo tão precioso aqui. E aí nos versículos 3 ao 7 do capítulo 25, nós vamos ver aqui uma lista que vai ser fornecida pelo Senhor a Moisés, e aí vai conter itens e materiais de grande valor, entre eles o cobre, que era comumente usado nesse período, que era um material muito utilizado nesse período. Olha que nós vamos dizendo aqui, versículo 3 em diante: estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata, bronze, fios de tecido azul, roxo, vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Então ele fala acerca de Deus, ele dá em riqueza de detalhes. Deus ele vai trazendo de maneira minuciosa tudo o que ele quer e como deve ser feito. Versículo 8, nós vamos falar aqui a respeito do santuário. E santuário significa um lugar santo. Então, assim como o solo se tornou sagrado por causa da sarça ardente, lá nós vimos isso lá no capítulo 3, o santuário, então, também deve ser sagrado. O santuário, por causa da presença de Deus, ele protege a estrutura e os símbolos que são habitados no meio deles. Olha o que diz aqui no versículo 8: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. O Senhor, cuja verdadeira morada é o céu, onde o lugar da sua habitação é o céu, são as regiões celestiais, é um reino totalmente espiritual, mas de uma certa forma que ele se faz, ele deseja se fazer presente em nosso meio. Então ele dá instruções a Moisés para que o primeiro tabernáculo seja construído em seu nome. O primeiro tabernáculo vai ser construído agora, Deus vai dar as instruções, e é muito importante dizer que para que não haja uma confusão, porque esse tabernáculo aqui é o tabernáculo de Moisés. Nós estamos falando de uma tenda, um lugar onde Deus vai sim dar suas instruções, a forma como ele quer que seja construída, mas de uma estrutura pronta para ser móvel, uma estrutura pronta para que possa ser modificada e transportada para um outro lugar. Não confunda com o templo ou com o tabernáculo de Davi. É uma outra época, uma outra circunstâncias, há grandes semelhanças, sim, há sim grandes conexões entre um e outro, mas nós estamos falando de tempos, épocas e construções diferentes.
Então, ele que habita genuinamente as alturas celestes almeja o coração de uma estrutura que servisse de centro simbólico para sua presença entre os hebreus. Vale trazer aqui a memória de um povo que vivia em meio a muitas idolatrias, a muitas concepções de idolatria. Agora Deus estabelece um lugar para que eles possam ser, para que ele possa ser adorado. E aí nós vamos entrar aqui no versículo 10, nós vamos falar vamos começar a dar instruções e ver detalhes acerca da Arca da Aliança, o mais curioso, o mais importante símbolo, o mais poderoso símbolo associado ao tabernáculo era a Arca da Aliança, era a arca que nós vamos entender os princípios e os propósitos dela, mas era a arca que carregou durante muito tempo as tábuas do Senhor, era o símbolo da visitação de Deus, era o símbolo da presença do próprio Deus. Em contraste então com a idolatria que os povos vizinhos de Israel eles viviam, o santuário de Deus, o santuário do Deus vivo, não possuía semelhança com o templo deles ou com os ídolos deles. Nós vamos ver aqui a diferença nos padrões da construção da arca. A arca ela era cuidadosamente moldada e majestosamente decorada. Ela guardava o documento que confirmava o relacionamento de Deus com a nação de Israel. Ela vai passar seu lugar, o símbolo, que vai guardar ali as tábuas da aliança, a tábua que remete à história do povo, que remete às leis do povo, que é a base da sociedade, a base do povo de Deus, a base do reino de Deus, vai ser guardada nessa arca. E existe aqui nesses versículos aqui, nós vamos ver construções, nós vamos ver um modelo para ela ser construída. A madeira de cetim, ou madeira de acácia, como nós vemos aqui nessa tradução, era uma madeira durável, era uma madeira resistente aos desgastes, resistente aos insetos, resistente às condições climáticas, o que poderia então a gente dizer que tornava esse material apropriado para a construção dessa arca. Era talvez o material mais apropriado para a construção dessa arca, um material que permitisse e que desse resistência, fosse pertinente ao tempo, pertinente às variadas modificações que elas viriam. Deus não queria refazer o trabalho, Deus queria fazer de uma forma que ficasse por muitos e muitos tempos. Então ele diz aqui: faça a arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 cm de largura, 70 cm de altura, revista-a de ouro puro, por dentro e por fora, faça uma moldura de ouro ao seu redor, mande fundir 4 argolas de ouro para que prendas em seus 4 pés, e 2 argolas de um lado e 2 argolas de outro. Ou seja, Deus está constituindo de uma maneira a qual ela pudesse ser carregada, a qual ela pudesse ser levada por onde o povo fosse, a qual ela pudesse ser um instrumento móvel. Ou seja, onde quer que o povo fosse, onde quer que Deus os enviasse, vale lembrar que eles estão ainda num processo de transição, eles estão seguindo um fluxo, eles estão indo para o caminho a qual Deus os liberou, eles estão indo para o caminho a qual Deus preparou a visitação deles. Então eles precisavam, Deus aqui lhe traz uma forma fácil para que eles pudessem carregar sempre a presença de Deus. Então, essa arca aqui, ela é muito valiosa, é muito valioso entender os conceitos e a arquitetura que Deus está liberando aqui a esse povo. Nós vemos aqui a riqueza de detalhes. Olha o que ele diz no versículo 13. Depois faça varas de madeira de acácia, revista-a de ouro e coloque-as nas argolas laterais da arca para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca e não devem ser retiradas. Versículo 17, nós vamos entrar então acerca do que é o propiciatório. Olha o que ele vai dizer: faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 cm de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra. Os querubins que estavam em cima da arca, nós estamos falando do propiciatório.
Em hebraico é uma tradução que fala a respeito de cobrir, de conciliar, significa local da expiação. O propiciatório era a tampa da arca e também a base na qual os querubins eles deviam ser postos, ou seja, eles ficavam na parte de cima da construção dessa arca. Aqui a Bíblia vai continuar dizendo acerca da posição deles, eles ficavam um de frente para o outro, um olhando para o outro. Ele significava para os antigos israelitas o mesmo que a cruz significa para os cristãos, ou seja, o propiciatório era ali visto como o lugar, ou seja, o posto de expiação dos pecados. Ele proporcionava ao povo paz com Deus, ou seja, era um lugar onde havia algo diferente acontecendo. Então isso significa o que para aquele povo significava o que para nós hoje a cruz traz como um sentido. Afinal de contas, é através da cruz que nós temos ali os nossos pecados expiados, os nossos pecados destruídos, foi através da cruz, do sacrifício da cruz de Jesus. Então nós vamos ver aqui, ele diz no 18, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa, faça um querubim numa extremidade, o outro na segunda, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter asas estendidas para cima, cobrindo com eles a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Então coloque sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com vocês e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Ou seja, o Senhor ele promete a Moisés que se encontraria com ele em cima do propiciatório. A palavra usada aqui para esse encontro é virei, ela carrega um significado específico. Deus vai ali marcar ali como um lugar de encontro, ali o Senhor vai habitar. Algumas pessoas defendem a ideia de que o propiciatório e os querubins se arranjavam de modo a formar uma espécie de trono para o Senhor sentar, para que o Senhor viesse a reinar. A posição a qual os querubins ficavam de frente ao outro dava a impressão de que ali seria um trono. Então nós carregamos essa ideia de que ali seria um lugar onde o Senhor viesse a reinar. Ele diz aqui, ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sob a arca da aliança, eu me encontrarei com vocês. Ou seja, ali era um lugar onde o Senhor estaria para julgar, para nos encontrar e nos trazer essa redenção. E aí nós vamos para a segunda parte desse capítulo. Nós vamos falar aqui, versículo 23, fala acerca da mesa que era usada para dispor os pães da presença do Senhor. Diz o seguinte, ela possuía aproximadamente 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura. Ele vai trazendo outras instruções. Versículos 26 e 28, a mesa ela deveria ter argolas e varas para que também pudesse ser transportada, para que ela pudesse também ser levada para outros lugares na transição que o povo vai viver. Versículo 29 fala acerca do ouro puro. Faça de ouro puro os seus pratos e recipientes para incenso, as suas tigelas, as bacias nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Ou seja, ouro puro, todos os utensílios feitos com esse magnífico material, eles eram moldados para representar fisicamente a santidade, para mostrar também que Israel era um povo consagrado a Deus. O ouro é um dos materiais mais puros e mais valiosos que tem, independente da condição, independente do estado que ele esteja, seja ele mais sólido ou seja ele derretido, ele não perde o valor, independente de como ele vai sendo trabalhado, é um material que não se perde, é um material que não se desvaloriza. Isso faz menção à santidade de Deus, isso faz menção ao poder que Deus tem, e que nós possamos ser como pedras de ouro nas mãos de Deus. Que nós possamos ser como essas pedras que não se desvalorizam, que independente das circunstâncias, independente da situação, continuam sendo cada vez mais valiosas nas mãos do Senhor. Os pães da propiciação são descritos com maiores detalhes no livro de Levítico, mas aqui eles fazem menção a ele. Olha o que diz aqui: coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. E nós vamos estudar muito a respeito disso em detalhes.
Nós vamos falar também do candelabro de ouro, versículo 31. Talvez o mais notável ornamento do tabernáculo fosse esse candelabro, ou muitas vezes nós chamamos de menorá, ou castiçal de ouro. A iluminação naquela época ela era muito comum, ela era feita em tigelas de barro, que eram cozidas no forno, que continham azeite de oliva. Nós falamos aqui acerca de 7 lâmpadas, elas eram modeladas com muito cuidado, com muita precisão, elas ficavam dispostas nesse lugar. O capítulo 37, nós vamos ir lá na frente estudar um pouquinho mais a respeito, com riquezas maiores de detalhes acerca do candelabro. Ele vai nos contar como os artesãos daquela época, eles fizeram essas peças, como eles trabalharam isso. A expressão castiçal, ela indica todos os elementos, que todos os elementos deveriam ser fixados em uma sólida peça de ouro, ou seja, elas faziam, uma peça só, elas faziam junção. Eu tenho aqui um pequeno exemplo, é uma peça só e ela faz junção de muitas outras, ou seja, elas vão se encontrando, elas têm uma base sólida e elas vão se encontrando, cada uma vai trazendo um significado específico, que lá para frente nós vamos estudar cada uma desses significados com mais riqueza de detalhes. O versículo 32 diz o seguinte, versículo 32... 6 braços sairão do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro, e haverá 3 taças com formato de flor de amêndoa, num dos braços cada um do botão de flor. Ele vai falando a respeito de cada uma. No versículo 34 ele diz que na haste do candelabro haverá 4 taças com formato de flor de amêndoa, haverá um botão, ou seja, ele está falando dos detalhes da construção, os detalhes mínimos aqui, de como ele vai sendo moldado, o que havia sido desenhado em cada uma dessas hastes. Ele vai dizer no 37, acerca de aluminar de fronte. Os pavios estavam todos no mesmo lado do castiçal, a fim de que a luz fosse vertida principalmente em uma só direção. Elas permaneceriam acesas, mesmo quando nenhum sacerdote estivesse presente. Aquilo ali seria a luz daquele lugar. Faça também 7 lâmpadas, coloque-os para iluminarem na frente deles. Os seus cortadores de pavio e seus apagadores serão de ouro. Com 35 quilos de ouro puro, faça o candelabro e todos esses utensílios. Ele dá até uma medida exata de quanto ouro você vai usar. Ele diz aqui no versículo 39, para encerrar esse capítulo aqui, com 35 quilos de ouro, faça o candelabro e todos esses utensílios. Tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Deus ele dá aqui uma direção, ele pede para que se cumpra, ele coloca isso como um princípio. O capítulo 26, ele vai falar aqui a respeito das próximas construções. Deus vai continuar dando instruções para ele. Trata-se de uma construção muito complexa. Deus vai falar aqui acerca a respeito das cortinas. Ele vai continuar trazendo a respeito da cobertura, a respeito das tábuas que deveriam ser levantadas. E aí ele vai terminar fazendo a respeito do véu, a respeito da separação. Nós vamos continuar vendo. Olha o que ele continua falando aqui, ó. No versículo 1, ele continua falando: faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino trançado, fios de tecido azul, roxo e vermelho. Nelas mande bordar querubins. Ele continua dando instruções acerca de como isso deve ser construído. Muitas vezes nós vamos ver aqui riquezas de detalhes tão grandes para um projeto tão complexo que a gente até acaba se perdendo na riqueza de detalhes. Essas cortinas aqui, que ele continua falando no versículo 1, elas formavam o forro do teto. Ele vai dando instruções muito específicas acerca do forro do teto. Aí nós vamos para o versículo 4, ele vai dizer o seguinte, versículo 4, Êxodo 26, versículo 4. Faça lançadas de tecido ao longo da borda da cortina interna, na extremidade do primeiro conjunto de cortinas internas. O mesmo será feito a cortina interna na extremidade do outro conjunto. Faça então 50 laçadas numa cortina interna, 50 laçados na interna, que será na extremidade de um ao outro. Faça também, versículo 6, 50 colchetes de ouro com os quais se prenderão as cortinas internas. É muita riqueza de detalhe. Versículo 7, ele vai falar de cortinas de pelos de cabra. Os pelos de cabra, eles formavam um tecido rico, de cor preta, altamente valioso.
As cortinas exteriores, ou seja, nós estamos falando de 11 cortinas, elas deviam ser maiores do que as interiores, elas deviam ter uma medida maior para que elas pudessem cobrir toda a extensão das últimas. É uma obra muito complexa, vai se completando. Versículo 8, ele vai falar acerca da dimensão aproximada para cada cortina externa, ou seja, ele fala de uma coisa muito completa, as coisas vão se completando aqui de maneira perfeita. Olha o que diz: as 11 cortinas internas terão o mesmo tamanho, 13,5 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Vocês vão prender de um lado 5 cortinas internas e também as outras 6 do outro lado, dobre as duas partes. Ele vai falando aqui acerca das construções. Nós vimos o quanto Deus é perfeito e o quanto ele vai trazendo riquezas de detalhes. As armações que nós vamos ver aqui, elas seriam feitas para poder ser montadas e desmontadas de forma prática. É uma tenda portátil, eles estão no meio do deserto, eles estão ainda em transição, eles estão ainda em busca do caminho, eles estão ainda caminhando para chegar até Canaã. Então é algo muito complexo ainda. Versículo 16, cada armação terá 4,5 metros, com 2 encaixes paralelos um ao outro. Todas as armações do tabernáculo devem ser feitas dessa maneira. Eles vão dando acerca das instruções, de como elas devem ser feitas. Faça as 6 armações para o lado ocidental do tabernáculo, 2 armações, versículo 23, na parte de trás nos cantos. As armações dos 2 cantos serão duplas, desde a parte inferior. Desse modo, versículo 25, haverá 8 armações e 16 bases de prata, duas debaixo de cada armação. É muita riqueza de detalhe. Foi aqui registrada a modelagem dos tecidos, as instruções preciosas a respeito das armações, os encaixes, as bases. As bases de pratas, elas eram valiosas, elas eram bonitas. Acima de tudo, elas também eram funcionais. Nós precisamos entender aqui que Deus está dando um projeto extremamente complexo, mas também extremamente prático. Afinal, aquele povo teria que acampar em alguns outros lugares em direção ao destino deles. Então, a característica de Deus aqui é a excelência, é a perfeição. Ele dá tudo isso às mãos de Moisés. Versículo 29, ele vai falar de novo acerca da madeira. Revista de ouro as armações e faça argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também terão que ser revestidos de ouro. Versículo 30, ele termina falando: faça o tabernáculo de acordo com o modelo que ele foi mostrado no monte. Ele vai começar a falar a respeito do véu. O véu que separava o lugar santo do Santíssimo. Olha o que diz aqui: faça um véu de linho fino, pendure-o com gancho de ouro em 4 colunas de madeira revestida de ouro. Pendure o véu pelos colchetes que ficam atrás do véu. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa sobre a arca da aliança do lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora do véu, no lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela, no lado sul. Ele dá instruções perfeitas acerca de como vai ser feito tudo isso. Em hebraico, a palavra masak, ela é usada para descrever a cortina da entrada da tenda. Algumas vezes essa palavra ela é usada também para se referir ao véu que separava o lugar santo do Santíssimo. Nós estamos falando de uma outra dimensão, de uma outra liberdade para que esse povo atue. A constituição desse lugar onde a presença de Deus era derramada e onde havia um acesso diferente. Eu concordo que muitas pessoas acabam até falando da dificuldade de entender esses textos. Realmente é uma riqueza de detalhes enorme. Existem muitas ilustrações, e eu até tentei trazer algumas aqui, mas existem grandes ilustrações acerca dessas construções. Talvez pessoas aí que têm a demanda e a área da engenharia, da arquitetura, consigam entender com maior facilidade de detalhes. Para muitas outras pessoas é um pouco mais complicado esses textos, mas quando você coloca, até mesmo no Google, você coloca lá imagens do tabernáculo de Moisés, também lá na frente do tabernáculo de Davi, você vai entendendo melhor esses textos, eles fazem mais sentido, eles trazem uma riqueza de detalhes muito mais fácil de entendimento acerca do que está sendo falado. Falar somente por si só essas medidas acaba para muitos sendo um pouco estranho.
Mas nós vamos continuar, entrar no versículo 27, ele vai falar acerca do altar de holocaustos, o altar de sacrifícios, um lugar interessante, um lugar importante. Moisés, nesse capítulo, vai continuar recebendo instruções de Deus acerca do tabernáculo. Ele vai falar a respeito do altar de cobre para os holocaustos, ele vai falar a respeito do pátio do tabernáculo e a respeito do azeite para as lâmpadas. Então vamos entrar nesse capítulo logo que ele começa dizendo, versículo 1, faça um altar de madeira de acácia. O altar ele tinha aproximadamente 2,25 metros, 1,35 de altura. Essa medida aqui ela era aceita como padrão para aquela época. As pontas elas eram saliências em cada canto de um altar, para cada canto do altar que ele era quadrado, ou seja, elas se encontravam, elas tinham saliências para que se encontrassem. Nos versículos 3 ao 7 nós vamos ver aqui vários utensílios feitos de materiais nobres que ficavam suspensos à meia altura do altar. Nós vamos ver aqui do versículo 9 a 18 a estrutura que o pátio deveria separar as cerimônias de adoração das áreas comuns. Olha o que diz aqui a respeito do pátio. O pátio para o tabernáculo, o lado sul terá 45 metros de comprimento, cortinas externas de linho fino trançado, 20 colunas e 20 bases, ganchos e ligaduras da prata nas colunas. O lado norte também terá 45 metros. Ele vai dando aqui em riqueza de detalhes as medidas para que isso acontecesse. O lado oriental, que dá para o nascente, também terá 22 metros de altura. Haverá cortinas de 6 metros, cortinas externas de 6 metros, internas também. A entrada do pátio, versículo 16, foi ornamentada com uma cortina de 9 metros de comprimento. Provavelmente, cara, devia ser lindo ver tudo isso, devia ser incrível ver tudo isso, como o véu era bonito dentro do tabernáculo. Ele fala que haverá uma cortina de 9 metros de comprimento, linho fino trançado, de fios tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador com 4 colunas e bases. Todas as colunas ao redor do pátio terão ligaduras, ganchos de prata. O pátio vai ter uma medida de 45 metros. Todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, inclusive as estacas da tenda, serão todos feitos de bronze. E aí ele fala acerca do combustível para o candelabro. O combustível para isso deveria ser o azeite puro, de oliveiras. Ele queimava e produzia um pouco de fumaça. Ele produzia fumaça acerca disso. Ordene aos israelitas que tragam azeite puro de oliveiras para iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até amanhã, que será um decreto perpétuo entre os israelitas. Ou seja, os sacerdotes tinham o poder de manter acesa a chama, de manter o fogo aceso ali, para que pessoas pudessem se achegar àquele lugar. Então Deus deu aqui todas as instruções acerca da construção do templo. É realmente um assunto muito complicado. Muitas vezes o entendimento desses versículos aqui, o entendimento desses capítulos acaba passando um pouco batido. Não são versículos, não são capítulos que você vai ouvir pregações acerca deles. É muito difícil alguém pregar acerca disso. Agora, alguns detalhes muito interessantes, que alguns desses detalhes dessas construções aqui, alguns desses materiais fazem menção ao próprio Jesus. Alguns materiais aqui, tanto em termos de cor, tem simbologias específicas. Nós vamos estudar isso mais para frente nos próximos livros, acerca das leis e acerca das instruções veementes que o Senhor traz quando Moisés começa a trazer a memória do povo, quando Moisés começa a trazer para as próximas gerações aquilo que Deus liberou. Ele vai trazendo com maior riqueza de detalhes acerca de tudo isso. Eu reconheço que são capítulos um pouco mais difíceis de entendimento. E aí, para dar uma quebrada nisso tudo, nós vamos para o último capítulo de hoje. Nós vamos chegar em Êxodo capítulo 28 e nós vamos falar acerca das vestes sacerdotais. Nós vamos falar acerca dos compromissos, das responsabilidades desses sacerdotes. Nós vamos aqui ver que Moisés ele continua
Ele continua a receber então instruções, mas agora acerca dos sacerdotes, acerca de Arão, acerca de seu povo, acerca dos filhos de Arão, a família escolhida para dirigir, para conduzir o sacerdócio do povo. Então, nós vimos aqui que tem sido dadas instruções sobre a adequação do lugar de adoração, e nesse capítulo aqui vão ser tomados cuidados sobre os sacerdotes que deveriam ministrar nesse lugar santo, que deveriam ministrar, ou seja, como servos de Deus de Israel, pessoas que representam e que têm acesso a esse lugar de presença, a esse lugar de glória. Nós vamos ver aqui, ele vai escolher as pessoas que deverão ser esses servos, ele vai indicar o que eles devem vestir, o trabalho que eles devem fazer, como devem fazer. Ele vai falar acerca das suas vestes, ele vai falar aqui, ele vai indicar as vestes que o seu servo principal, vai surgir aqui a figura do sumo sacerdote, vai surgir aqui riquezas de detalhe acerca dessas vestes, acerca de simbologias aqui que vai surgir acerca disso aqui. Nós vamos ver que eles tinham um manto específico, que ele tinha um colete específico, ele tinha um éfode, que era um lugar, uma parte específica e muito poderosa para esse manto. Então nós vamos entrar aqui. Primeiro ele escolhe aqui: chame Arão e seus filhos, separe-o dentre os israelitas, os seus filhos, a família sacerdotal, para que eles sirvam como sacerdotes. Arão, então, a primeira menção que nós vimos de Arão foi lá no começo, quando ele reencontra Moisés. Agora ele está sendo novamente, ele também vai assumir um papel de protagonismo agora. No versículo em questão, a natureza do verdadeiro sacerdote ela é comentada pela expressão do meio dos filhos de Israel. Então o sacerdote ele tinha que ser ele tinha de ser autêntico. Ele tinha de ser um autêntico representante do povo. Ele foi separado para uma função muito importante. Ele tinha uma responsabilidade muito alta. Ele não podia agir de qualquer forma, não podia mais viver de qualquer forma. Ele tinha uma responsabilidade e um acesso muito especial, mas também de muita cobrança. Ele tinha um papel fundamental para o povo aqui. Nós vamos ver a responsabilidade que vai recair aos ombros de Arão. Os sacerdotes eles prestavam serviços para o bem do povo. O seu principal foco era servir ao Senhor. Então, assim como os anjos eles são espíritos que se dedicam a Deus, os sacerdotes são aqui nessa figura os israelitas escolhidos pelo Senhor para se consagrar a Ele, para conduzir o povo em adoração, para conduzir o povo a se achegar cada vez mais perto dos pés do Senhor. Ele vai começar então a falar acerca das vestes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. As vestes santas, elas se tornavam santas por sua congregação no culto a Deus, da mesma forma que os aconteciam com a mobília, com os utensílios do tabernáculo. As vestes aqui que Deus vai conduzir, que Deus vai direcionar Arão para vestir, vão fazer toda a diferença no que ele tem para derramar, no que ele tem para receber. Então, ele diz aqui no versículo 3, diga a todos os homens capazes, aos que dê habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirvam como sacerdote. Ele fala aqui acerca de pessoas sábias de coração, pessoas que possuíam uma habilidade que fora concedida pelo Senhor. Deus ele vai adicionar essa capacitação, esse dom especial do Espírito Santo para auxiliar na sua obra, para auxiliar na sua responsabilidade. Pessoas com um coração sábio, com um coração justo. As vestimentas sacerdotais foram específicas. Um éfode, um peitoral, um manto, uma túnica, uma mitra e um cinto. Nós vamos ver aqui acerca então de cada uma dessas vestes. O versículo 5 ao versículo 14 vai dizer o seguinte: vamos falar acerca do éfode, ou seja, um colete sacerdotal, um colete que trazia ali muita simbologia, que delimitava poder. Faça o colete sacerdotal de linho fino trançado, fios de ouro, fios de tecido azul, roxo, vermelho, trabalho artesanal, ou seja, deve ser feito de maneira única.
Versículo 7 diz: terá 2 ombreiras atadas e suas 2 extremidades para uni-lo bem. O cinturão e o colete que por ele é preso serão feitos da mesma peça. O cinturão também será de linho fino. Grave em 2 pedras de ônix. Olha o que ele diz aqui, versículo 9. Em 2 pedras de ônix os nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento, 6 nomes numa pedra, 6 nomes na outra. Grave o nome dos filhos de Israel nas 2 pedras com um lapidador grave no selo. Em seguida prenda com filigramas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete do sacerdotal, bem como as pedras memoriais para os filhos de Israel. Então assim Arão levará os nomes dos seus filhos, levará em seus ombros como memorial diante do Senhor. Faça filigramas de ouro e 2 correntes de ouro, entrelaçadas como uma corda, e prenda as correntes aos filigramas. As 2 pedras sardônicas talhadas, com os nomes das tribos de Israel, ou seja, em cada pedra haviam 6 nomes ali. Elas simbolizavam, elas estavam ali como uma lembrança do que Deus estava fazendo e do seu povo. Elas simbolizavam ali o trabalho de um intercessor, o trabalho de um sacerdote, o trabalho de alguém que carregava e tinha ali o direito, a missão de carregar essa nação em diante, de carregar essa nação em adoração. Ele deveria então representar o povo perante a Deus. Ele deveria fazer esse trabalho de entrar ali entre o povo e Deus, fazer esse intermediário. O uso do ouro acentuava a beleza e valor do ornamento. Nós vimos falando muito isso acerca dos versículos 13 e 14. Imagine então como essas vestimentas eram bonitas. Eu fico imaginando como seriam as nossas próprias vestimentas no céu, depois de restituídos, glorificados, encontrando a Jesus. Olha que honra, olha como Deus coloca os seus sacerdotes, olha como Deus coloca os seus servos, olha como Deus os honra, olha como Deus blinda, olha como Deus os veste. Imagina como Ele vai nos vestir também. Nós somos chamados reis e sacerdotes, príncipes, reis e sacerdotes do Senhor nessa terra. O peitoral, versículo 15, ele era uma pequena bolsa que ficava pendurada abaixo do pescoço do sacerdote. Nele ficavam o urim e o tumim. Nós vamos ler acerca dessas pedras lá no versículo 30. Esse acessório ele era usado pelo sacerdote em julgamentos solícitos, quando ele necessitava de uma decisão vinda do Senhor acerca de uma questão que de repente fosse apresentada ali, uma questão maior, uma questão que demandasse ali algo mais específico, algo que fugisse um pouco do controle. Eles levavam isso para essa discussão. Então, nós vamos continuando, ele vai continuando trazendo leituras, trazendo direções acerca desse colete, de como deveriam ser feito. 4 ordens de pedras preciosas e semi-preciosas seriam fixadas no peitoral. Olha o que ele vai dizendo aqui. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, ágata e uma ametista. Na quarta, um cristólito, um ônix e um jaspe. Serão 12 pedras, versículo 21. 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada um gravada como um selo, o nome das 12 tribos. Vocês vão fazer um peitoral, correntes de ouro pura trançadas com cordas. Versículo 24. Prendam as 2 cordas em umas argolas, as extremidades das correntes. Versículo 26 vai falar: façam 2 argolas de ouro, prendam umas às outras. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as na parte inferior das ombreiras. Versículo 28 ele diz: as argolas do peitoral serão amarradas às argolas do colete, um cordão azul ligando o peitoral ao cinturão, para que não se separe do colete sacerdotal. Toda vez, então, versículo 29, toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel. Toda vez que ele entrar no lugar santo, ele vai levar o nome dos filhos de Israel sobre o seu coração, no peitoral de decisões, como memorial permanente do Senhor. Ele representava a nação de Israel, ele representava o seu povo perante o próprio Deus vivo. Então, além de muito poder, além de muita capacitação que Deus colocava ali, Arão carregava sobre o seu coração essas 12 tribos, carregava sobre o seu coração esse colete, para que ele lembrasse também
a sua posição e para que ele lembrasse o que ele estava carregando, o que Deus estava colocando nas mãos dele. Qualquer dedicação menor merecia um divino julgamento. Olha o que vai dizer então: o peitoral ele continha as misteriosas pedras chamadas de Urim e Tumim. Versículo 30. Ponha também Urim e Tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão sempre que ele entrar na presença do Senhor. Então assim Arão levará sempre sobre o coração na presença do Senhor os meios para tomar uma decisão em Israel. Eles tinham muitas disserções acerca do que era o Tumim, Urim e Tumim. Eram duas pedras que iam no colete e acredita-se que quando ele tinha uma decisão mais difícil a tomar, quando eles tinham uma decisão mais complicada para tomar, Deus respondia a ele acerca dessa pedra, fazendo uso dessas pedras. Então imagina que legal, imagina que interessante. De repente você tem uma resposta específica esperando do Senhor e você tem dúvidas sobre o que deve fazer. Talvez Deus te responda algo e você não tenha entendido de maneira tão clara. O que eles faziam? Provavelmente uma dessas pedras, ou Urim ou Tumim, significaria ou sim ou não de Deus. Significaria ou vá ou não vá. Significaria uma resposta. Então, questões a qual eles tinham dúvidas, eles se apresentavam a Deus. Arão, no caso, o sumo sacerdote, só ele tinha acesso a esse lugar santíssimo, só ele tinha permissão para entrar naquele lugar. Então, quando ele se apresentasse ao Senhor, ele teria ali de Deus uma resposta através de uma dessas pedras. Seja o sim, seja o não, seja o vá ou seja o fique de Deus, ele receberia através disso. Então o manto, ele era uma vestimenta longa, esvoaçante, ela era feita de fios de tecido azul, provavelmente uma peça de roupa sem costura, uma peça de roupa inteiriça, uma peça de roupa sem maiores detalhes. Nós vamos ver então que ele vai trazendo instruções, versículo 36 a 38. A mitra do sumo sacerdote era feita de linho branco, ou seja, a parte que ia abaixo desse colete, a parte que ia abaixo dessa vestimenta era feita de linho branco, na qual havia fixado uma lâmina de ouro, estavam gravadas as palavras santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Olha o que diz o versículo 36. Faça um diadema de ouro e grave nele, como se grava um selo, consagrado ao Senhor, em outras palavras, de santidade ao Senhor. Prenda-o na frente do turbante com uma fita azul, estará sobre a testa de Arão, assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas. Ao fazerem todas as suas ofertas, estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. O papel do sacerdote aqui é literalmente como o papel de um intercessor, é o papel de conduzir o povo a uma nova vida, é o papel de conduzir o povo a uma nova direção, é o papel de conduzir o povo a ser liberto dos seus pecados. Esse era o papel do sumo sacerdote. Ele entrava na presença de Deus, ele entrava com as petições e com um clamor pelo povo na presença de Deus. Essas palavras, elas antecipam a obra do Salvador, a obra do próprio Jesus, que carregou os nossos pecados em seu próprio corpo, em sua própria vida. Ele traz aqui um sentido de redenção. Aí ele vai continuando dando instruções acerca de como eles devem fazer. Faça também túnicas, cinturões e gorros para os filhos de Arão, para conferir-lhes honra e dignidade. Depois de vestir seu irmão Arão e os filhos deles, unja-os e consagre-os para o que me sirvam como sacerdotes. Olha o que ele diz aqui no versículo 41. O rito de consagração dos sacerdotes para executarem o seu ofício são detalhados de uma forma completa mais para frente. Nós vamos ver isso nos próximos dias. Mas eles têm aqui um ritual de unção, de capacitação, de reconhecimento público, de reconhecimento humano, de reconhecimento físico daquilo que veio do céu, de uma direção que vem do céu. A unção, ela vem do alto, mas ela é reconhecida de maneira física. Deus é quem unge, Deus é quem separa, mas ele usa os seus sacerdotes para que honrem, para que decretem. A unção ali é como um selo que marca a caminhada de alguém. E Deus instrui Arão para que ele faça isso com os seus filhos, para que os seus filhos também sejam honrados, para que os seus filhos tenham honra e dignidade
para servir como sacerdotes. E aí nós vamos terminar esse capítulo, nós vamos terminar o nosso estudo de hoje com a última instrução que ele dá. Versículo 42, ele diz aqui: faça calções de linho que visavam proteger a nudez dos sacerdotes. É como se fizessem ali roupas íntimas para que eles pudessem servir com santidade. Vale lembrar que para Deus é muito importante que não se misture os seus ritos, não se assemelhem ao que os povos dos outros povos faziam em relação aos outros deuses, ritos de contaminação e sem pureza sexual. Então Deus aqui traz essa preocupação de separação e santidade. Arão e seus filhos terão que vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não incorram em culpa ou em morram. E este decreto perpétuo para Arão e para os seus descendentes. Então é difícil compreender o nível de responsabilidade que os sacerdotes tinham. Na medida em que eles ministravam o nome do Senhor, a responsabilidade deles era grande demais. Eles tinham de servir ao Senhor com coração puro, representar o povo sem enganá-lo, adorá-lo sem desviar-se dos 10 mandamentos que foram dados. Eles tinham que andar totalmente em retidão. Eles não teriam as inúmeras chances que eu tenho, as inúmeras chances que você tem, as inúmeras chances que nós vimos a nossa geração passar. Muito provavelmente eles não teriam. Eles seriam fulminados, eles morreriam. Infelizmente, sacerdotes morreram porque fracassaram em mostrar o devido respeito pela santidade de Deus. Nós vamos ver aqui na Bíblia inúmeros casos de sacerdotes que cometeram erros, cometeram falhas e pagaram por esses pecados com a própria vida. Infelizmente, eles sofreram consequências de não honrarem, de não servirem os preceitos de Deus. E graças a Deus nós temos segundas chances, nós temos o poder de redenção, porque provavelmente os meus erros, talvez os seus erros, fossem motivos aí para que viessem um juízo do Senhor sobre nossas vidas. Mas graças a Deus eles nos dão uma segunda chance, e quero eu te motivar a continuar aproveitando essa segunda chance e tendo a leitura da palavra. Hoje nós entramos em capítulos extremamente teóricos, extremamente com riqueza de detalhes muito pertinentes, muito específicas. Talvez uma leitura um pouco mais complicada, uma leitura um pouco mais cansativa, uma leitura um pouco mais pesada em termos de entendimento, por falar de muitos detalhes técnicos, de falar de muitos detalhes de construção. Talvez isso possa fazer um pouco a nossa mente cansar um pouquinho dessa leitura, mas eu quero te convidar a perceber e clamar ao Espírito Santo que traga revelação acerca da riqueza de detalhes que nós temos aqui. As leis, as construções, elas têm detalhes muito particulares escondidos nos seus detalhes. Então, chegamos ao final de mais um dia. Glória a Deus. Deus abençoe, que Deus possa trazer aí inspiração e possa trazer muitas coisas ao seu dia. A palavra de Deus é rica, ela é poderosa e ela transforma nossas vidas. Amanhã temos mais leitura da palavra, amanhã temos mais estudos bíblicos. Compartilha com seus amigos para que eles possam ter vontade, fome e sede da leitura da palavra. Eu espero vocês amanhã. Amanhã tem mais vídeo. Deus abençoe, que vocês fiquem na paz e com o amor de Cristo.